Ok, moçada, vamos lá. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Vamos começar ou dar continuidade à nossa aula passada, né? Nós começamos a estudar aí sobre os processadores. Tem lá o videozinho Processadores Parte 1. É bom dar uma olhadinha antes, só para dar uma relembrada, se vocês estiverem com um pouquinho de tempo aí. Eu mandei os slides também. Nessa aula tá junto os slides e tem mais um vídeo extra para vocês darem uma assistida aí, tá? O vídeo extra é extra mesmo, assistem quem quiser, tiver um tempo aí. Mas ajuda a entender melhor o nosso assunto. Então, dando continuidade aqui, hoje nós vamos falar sobre os processadores Intel. Na próxima aula a gente fala sobre os processadores da AMD. Então, continuando aí, vamos lá. Na última aula a gente viu aí histórico dos processadores e tudo mais, agora vamos ver alguns exemplos, tá? Começando aqui pelos processadores da Intel. Nós temos aí a Intel, na aula sobre histórico, vocês viram lá que a Intel teve vários processadores diferentes, né? Até chegar a uma grande marca aí que foi os processadores Pentium, que existe até hoje, né? E a sua versão para pobre, que nem a gente, que é o Celeron, que é um Pentium mais barato e, consequentemente, também com menor desempenho. Só que aí depois vieram as gerações com mais de um núcleo, que foi o Core 2. Então nós temos o Core 2 Duo, que tem 2 núcleos, e o Core 2 Quad, com 4 núcleos. E depois veio a geração Core i. Core i 3, 5 e 7, na verdade, a gente chamava antes de família Core i7. Porque o Core i7, quem quiser ser chique. Por quê? O que acontece? A família é do Core i7. E aí você tem a versão menorzinha, né, com menos desempenho, que é o i5, e com menos desempenho ainda, para ser mais barato, o i3. Depois, conforme foi se popularizando aí, essa família passou a se chamar só família Core, tá? Ou Core i, como alguns chamam, mas é mais comum você encontrar como família Core. Então, a primeira geração dessa galera aí do i3, i5 e i7 é lá de 2008, então já tem 12 anos. Pode parecer muito, mas o Pentium reinou por muito tempo. Então, na verdade, isso é quase ontem, 2008, tá? Primeira geração aí usava o socket LGA 1366 e o socket LGA 1156. Arquitetura, litografia aí de 45 e de 32 nanômetros. Isso aí é o tamanho do transistor. Lembra que eu falei para vocês que um processador tem milhões de transistores, né? E aí, cada transistorzinho tem esse tamanico aí, 32 nanômetros. Então pensa o que é 1 metro, o que é 1 milímetro, o que é 1 micrômetro e o que é 1 nanômetro, tá? Então é uma coisa muito pequenininha mesmo. A segunda geração, ela demorou um pouco mais para sair, ela foi sair em 2011, já toda aí com a litografia de 32 nanômetros, o socket de LGA 1155 e alguns de maior desempenho, que era o LGA 2011, tá? Esse aí, LGA, é o socket, onde a gente encaixa, vão lembrando aí, né, das nossas aulas. E esse número ele quer dizer a quantidade de pinos que tem o processador, ou o socket também, né? A terceira geração, ela vem em 2012, e aí passa a ter praticamente uma geração por ano. Ainda com o mesmo socket, então são compatíveis, normalmente são compatíveis, os processadores de segunda e terceira geração na mesma placa-mãe, tá? Então eu posso trocar um processador de segunda por um de terceira numa placa-mãe com LGA 1555, por exemplo. É claro que eu tenho que olhar lá na placa-mãe quais são os processadores que realmente são compatíveis com aquela placa. Não vou sair trocando assim. E aí diminuiu a litografia, olha lá, 22 nanômetros. A quarta geração, esse computador que eu estou usando para gravar para vocês, usa um i7 de quarta geração. Ele é de 2013, esse computador aqui é de 2015. Então, quando eu já comprei ele, já estava um pouquinho defasado aí. Usando a LGA 1150, também ainda na litografia de 22 nanômetros. Quinta geração, deu uma melhorada aí na litografia, veja lá, baixou para 14 nanômetros e é a que a gente usa até hoje. Então, há 6 anos a Intel ainda está aí com a litografia de 14 nanômetros. Na verdade, a 10ª geração já traz ali alguns modelos com 10 nanômetros, mas a Intel já anunciou que só em 2021 para ter a litografia de 7 nanômetros, ou melhor, acho que é de 10 na verdade, para todos os processadores, e depois a de 7 nanômetros. Muito bem. Sexta geração, aí já muda o socket, passa a ser o LGA 1151, é a primeira versão desse socket, tá?
também ainda 14 nanômetros lá em 2015. É interessante essa questão da litografia, que quanto menor for o transistor, isso não muda a arquitetura, tá? A arquitetura mais nova que nós temos é essa aqui, da 6ª geração, se eu não me engano chamava Skylake. O tamanho do transistor ele influencia no tamanho dos componentes, no tamanho do processador. E sendo menor, eu posso usar eles em dispositivos cada vez menores, por exemplo, um notebook mais fino, por aí vai. Mas isso influencia também no gasto de energia. Então, transistores menores, eles tendem a gastar menos energia. Isso faz esquentar menos também o computador. Então, tem uma vantagem em diminuir o tamanho do transistor nesse sentido de diminuir o consumo e o aquecimento. Mas de performance mesmo, a mudança é pequena. O que acontece é que se eu tenho transistores menores, eu posso, por exemplo, colocar mais núcleos. Aí sim eu tenho um ganho de performance, né? A 7ª geração, já no ano seguinte, 2016, ainda com a LGA 1151, 14 nanômetros. Aí veio a 8ª geração, 2017, a 9ª geração de 2018. Voltando aqui na 8ª geração, é nessa época aí que surge o i9. Então nós tínhamos i3, i5 e i7, aí em 2017 surge o i9. O i9 é um i7 melhorado, com mais performance. Na verdade é mais núcleos, né? A arquitetura ainda é a mesma da 6ª geração. Então as placas-mães que funcionam com a LGA 1151, ela vai aceitar bem aí os processadores de 6ª e de 7ª geração. E já de 8ª, apesar de usar o mesmo socket, então veja, a cada 2 gerações muda o socket, né? Então nós tivemos a primeira geração lá com o 1156, aí a 2ª e a 3ª passou a usar 1155, a 4ª e a 5ª passou a usar 1150, 6ª e 7ª 1151. Então essas gerações são compatíveis para a mesma placa-mãe. Eu posso fazer o upgrade, né? Eu tenho uma placa-mãe para, por exemplo, ter um processador de 4ª geração, eu quero comprar um de 5ª, provavelmente vai funcionar. Eu tenho que olhar, claro, se a placa-mãe suporta, mas normalmente sim, geralmente sim. Ou eu tenho uma placa-mãe com processador de 6ª geração e eu quero colocar um de 7ª, provavelmente vai dar certo. A 8ª geração usa o mesmo socket, mas me parece que não é compatível, tá? É uma outra versão do LGA 1151, que é a mesma da 9ª geração. Então 8ª e 9ª são compatíveis, você vai achar placas-mãe aí que suportam 8ª e 9ª geração. E no finalzinho do ano passado, 2019, foi lançada a 10ª geração da Intel, que não mudou a litografia, embora a AMD já está com 7 nanômetros, a Intel permanece com 14, mas tem alguns modelos da 10ª geração que já tem 10 nanômetros. Então aqui, como é que a gente lê o nome do seu processador? Então eu tenho, por exemplo, ali um Intel Core i7-4600M. O que quer dizer isso? O Intel Core é a marca e modelo, né? i7, aí eu estou vendo qual é o meu processador. O 4 quer dizer qual é a geração. O 600 é o modelo, né? E o sufixo ali, eu posso ter várias letras, M, K, F, T, esses H, essa letrinha indica, por exemplo, se é um processador para notebook, por exemplo. Acho que o M e o H são para notebook, U eu acho que também é notebook. Processador, alguns não tem nem sufixo. O K significa que eu posso fazer overclock, e às vezes aparece com 2 sufixos, como esse aqui embaixo, tá? Um outro exemplo aqui, ó, 6ª geração, 700, esse casinho aqui está dizendo que ele é para overclock. Esse HQ aqui, se não me engano, esse aqui H é para notebook, não tenho muita certeza não, mas acho que é. Depois vai ter uns links aqui embaixo, daqui a pouco eu mostro para vocês, vocês vão poder pesquisar e conferir o significado de cada letra. Isso não é de suma importância, mas é interessante você saber quando você for comprar um, ou quando você for dar manutenção em um, ou quando for indicar um processador. Esse Qzinho aqui eu acho que tem a ver com qualidade gráfica. Só que na 10ª geração vem algumas mudanças. Primeiro que aqui eu tenho 2 números e não apenas um, né?
Claro, porque agora é 10. E outra, tem os modelos que tem a nomenclatura meio esquisita. Por exemplo, esse aqui, ó. Intel Core i7 10, já sei que é a 10ª geração, 65. Então, ao invés de ter aquele número de 3 dígitos, como a gente já estava acostumado, agora alguns modelos trazem 2 dígitos e o sufixo, em vez de ser uma letra, aqui tem uma letra e um número. Então, e agora eu tô perdidão? Bom, a gente pesquisa, né? Não precisa decorar isso, não precisa ficar perdido. A questão é que cada um desses modelos traz algumas diferencinhas. Eu vou dar exemplos de alguns aqui, daqui a pouco, mas, por exemplo, um modelo desse pode ser de 4 núcleos, um outro vai ser de 6 núcleos. Alguns modelos têm a tecnologia Hyperthreading, que, por exemplo, eu teria 6 núcleos físicos e ele simula, ou emula, 12 núcleos. Então, tem 6 núcleos de verdade, mas o sistema operacional enxerga 12. Isso é uma tecnologia que se chama de Hyperthreading. Alguns processadores têm Turbo Boost, por exemplo, ele trabalha a 3,6 GHz e aí eu preciso muito naquele instante ali, a máquina precisa de um gás, ele aumenta o clock do processador, vai, sei lá, para 4.2 GB, fica um tempo lá em 4.2 GHz e depois desce de novo quando esquenta o processador. Isso chama Turbo Boost. Nem todos têm. Então, os modelos diferentes aqui, ó, que vocês vão ver com esses 3 números, nas gerações anteriores e até na 10ª, eles vão indicar isso, né? Que tipo de processador, quais são as características desse processador. Então, aqui tem alguns sites que depois, os slides estão aí na postagem, vocês podem dar uma pesquisada depois sobre as diferenças entre cada modelo aí. Muito bem, vamos ver alguns exemplos, ó. Esse aqui, eu vou dar de 9ª geração porque a 10ª é mais nova, tá? Então, os Core de 9ª geração vêm substituir o de 8ª. Mas como eu falei, ainda uso o socket LGA 1151. As placas de 8ª, que tem processador de 8ª geração, são compatíveis com as placas de 9ª geração, tá? Bom, então esse é o socket. O clock de base é 3,6 GHz. Eu esqueci o ponto e vírgula, mas no arquivo de vocês aí vai estar corrigido isso. 4 núcleos sem tecnologia Intel Hyperthreading. Então, tem 4 núcleos, o sistema operacional vai ver 4 núcleos. Se eu não me engano, até a 9ª geração, o i3 tem modelos que tem Hyperthreading, mas o i5 parece que não. Todos os i5 não tem Hyperthreading. Se eu não me engano, na 9ª ou na 10ª geração, acho que na 10ª, não tenho certeza, os i5 passam a ter Hyperthreading também. A memória cache, 6 MB, do nível L3, né? Suporta memória RAM de DDR4 até 2400 MHz com Dual Channel. Isso aqui saiu errado, mas no slide lá para vocês baixarem vai estar certinho. Ele tem uma GPU integrada, então tem 4 núcleos de CPU e um núcleozinho lá que é uma GPU. Então essa Intel Graphics aqui, que opera em 1,1 GHz. Isso significa que você pode ter um computador com i3, você não precisa ter uma placa de vídeo, tá? Esse i5 aqui, o i5 9400, 9ª geração, 400 é o modelo, também é o mesmo socket, 1151, 6 núcleos, sem Hyperthreading, o clock é de 2,9 GHz, ele é até mais lento do que aquele 3, viram lá? Mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Importa aqui também isso, ó. Eu tenho uma memória cache 50% maior, são 9 MB compartilhados aí. E eu posso utilizar uma memória RAM até 2.666 MHz. Ou seja, eu posso ter memórias mais rápidas com o i5. Isso faz com que esse clock menor aqui não vai trazer uma influência tão grande de perda de processamento. Os outros dois quesitos aqui, que é a quantidade de memória cache e a possibilidade de eu colocar uma memória RAM mais rápida, isso faz com que esse 5 seja melhor do que aquele 3 lá. Então ele já passa a ser um processador intermediário. Esse aqui também tem o gráfico integrado. Um pouquinho mais lento, mas isso aqui é nada, né? O outro anterior era 1,1, esse aqui é 1,05, então praticamente a mesma coisa. Outra coisa importante também, né? Por ter um clock base menor, ele também esquenta menos. O i7, esse i7 aqui, o 9800X, esse X aqui é de Extreme, então já é um i7 mais porradeiro aí, tá? Não é um i7 normalzinho. Então, tanto é que ele não é o LGA
1151 como o anterior. Ele é o 2066, tem muito mais pinos aí. Esse aqui tem 8 núcleos de processamento com hyperthreading, então o sistema operacional vai enxergar 16 núcleos. O clock é de 3,8 GHz. A memória cache absurda de 16,5 MB compartilhada. Aí o máximo de velocidade de memória também é o mesmo aqui, de 2,666 MHz, que eu esqueci de pôr aqui, mas vai estar no arquivo de vocês. Não tem GPU. Ou seja, se eu tiver um computador com esse i7, eu tenho que ter uma placa de vídeo, senão eu não consigo enxergar nada. 1 i 9, que bonitão, isso aqui é para quem tem grana sobrando. Uso também aquele mesmo LGA 2066. O clock é menorzinho, 3,3 GHz, mas olha aqui, são 14 núcleos com hyperthreading. Eu tenho que sofrendo com o meu i7 de 2 núcleos e 4 virtuais. Aqui são 28 virtuais, 19,25 MB compartilhado. A DDR também só vai até 2,666 MHz. Também não tem GPU, precisa, né, de ter uma placa de vídeo junto aí. Então o i9 ele é realmente para altíssimo desempenho, é para entusiasta. Não é para jogar Minecraft, tá? É algo muito mais do que isso. Muito bem, algumas placas aqui, exemplo, tá? Então você vai ter primeira geração, você tem a plaquinha lá, tá aqui o seu chipset, seu processadorzinho aqui, 4 slots de memória. A segunda e a terceira geração compartilham do mesmo tipo de placa mãe. A quarta e a quinta também, então essa placa aqui ela tem só 2 slots de memória, é só um exemplo, tá? Existem placas também com 4 slots para a quarta e quinta geração. Sexta e sétima também compartilham da mesmo socket, mesma placa-mãe pode ser usado para ambos. E a oitava e a nona também. Essa aqui é uma micro ATX, embora ela tenha, normalmente as micro ATX tem só 2 slots de memória, essa aqui tem 4, mas você vê por aqui, né, que ela é menorzinha. Muito bem. Tô falando bobeira, minha gente. Não é uma micro ATX, é uma ATX, uma mini ATX, tá? Ela é pequena, mas não é tão pequenininha assim não. Muito bem. Na próxima aula a gente vai ver mais aí sobre os processadores da AMD e talvez eu coloque mais um videozinho mostrando as diferenças entre os dois. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. A gente se vê quinta-feira. Qualquer dúvida, né? Deixa aí nos comentários, vocês já sabem como é que funciona. Valeu!